Giane. Vamos gravar, gravando, dando continuidade aqui, né? Aí começa as coisas mais, Mais assim, bizarras, né? bizarras, né? Ah, esse negócio de olho pra cá, olho pra lá, olho pra cá. Eu falei, gente, que é isso? Por dentro, por fora, por trás, pelos lados, em cima. Deve Mas ser alguma representação, porque não sei, exatamente. Sabe o que né? significa isso? Sabe o que significa isso? Pensa assim, quando você vê várias câmeras, o que simboliza? Várias câmeras, vários lugares assim. Você vai no banco, tem várias câmeras te filmando. Aquilo é o quê? É uma pessoa. Tá vigiando a gente. Vigiando. Então, o Isso já simbolismo. tem é simbolismo mesmo. Esse simbolismo aqui de vigilância, Camila. A Aham. ideia de que está vendo tudo. A ideia de que tudo está sendo visto, tudo está sendo observado, tudo está sendo vigiado. Porque esse ser aqui, né? Esses seres viventes, 4 seres viventes, né? Eles são como guardiões que estão ali em volta do trono e eles estão vigiando o tempo todo e não dormem nem de dia nem de noite. Então é a ideia mesmo de um vigilante, de um Uhum. vigia, né? Do atalaia, né? Aquele que está lá na torre de vigia, que não pode dormir, né? No seu quarto de hora de serviço. Né? Então essa é a ideia da vigilância mesmo. Então o simbolismo por trás desse texto aqui, dos 4 seres viventes, o vivente semelhante à águia, perdão, pulei aqui. Os 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás, né, simboliza justamente isso, que é a ideia da vigilância, né? A vigilância aqui. Já essa parte do capítulo 7, do versículo 7, que aí vai mostrar os seres viventes com semelhança, né, de leão, de novilho, rosto de homem, semelhante à águia que está voando. Tudo isso ele é simbólico, né? Nada disso é do jeito que está aqui, né? É Então tipo proteção, né? eu vou chegar lá, Ah, né? Mas assim, em princípio, né? Vocês percebem que eles estão em vigilância, né? E é o tempo todo ali tomando conta e eles não cessam, né? Então há várias interpretações. Aqui não há um consenso. Por exemplo, há uma interpretação utilizada por um homem chamado Arthur Bromfield, né? Que ele acredita que cada um simboliza um evangelho. Por exemplo, o leão simboliza Mateus, né? uhum. Porque o leão, aí mostra o leão, mostra Jesus como rei, né? Mateus vai falar muito sobre Jesus como rei, né? O novilho mostra Jesus como servo, né? Marcos, o Evangelho de Marcos vai mostrar ele como servo, né? O homem mostra Jesus como um homem perfeito, aí o Evangelho de Lucas vai mostrar essa perfeição. A águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu. O Evangelho de João vai mostrar um pouco dessa temática. Então, esse autor acredita que está se referindo a isso. É uma interpretação que, ao meu ver, um pouco forçada, né? Porque não há evidência alguma no próprio texto que seja isso, né? Há uma outra interpretação de William Barclay que ele vai dizer o seguinte, né? Que os seres viventes representam o nobre, o forte, o sábio e o rápido, né? Essa é uma interpretação mais plausível, né? Cada figura tem um caso, né? O leão é o supremo entre os animais selvagens, né? O rei da selva, né? Então representa ali o nobre, né? Aquele que é o mais nobre, o rei. O boi, né? Entre os animais domésticos, então representa aí o forte, a força de um animal forte, né? O boi, né? O sábio, né? O sábio, tudo indica aí que é o homem, né? E o rápido é a águia, né? Então tem esse também é um pouquinho mais aceito, né? Então os 4 seres viventes representam toda a grandeza, o poder, beleza da natureza, né? Bem como também a própria o próprio Deus, né? Tendo essas características de nobreza, de força, de sabedoria, né? Enfim, William Hendricks, que é o
um comentarista até que a nossa editora Cultura Cristã utiliza, ele acredita que são querubins, né? Esses são querubins, esses seres. Então, é anjos de uma ordem superior e que guardam as coisas santas de Deus. Então, ele vai trazer umas referências interessantes, né? Porque vai mostrar alguns textos que vai fazer referência a esse ser. Por exemplo, lá em Ezequiel 10:20. Vamos lá para Ezequiel. Deixa eu ver aqui. Ezequiel 10:20. Ezequiel 10, versículo 20. Nós vamos ter aqui: estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Então pode ser que esses seres viventes sejam esses querubins aqui, que Ezequiel também tem em sua visão, né? E a canção deles é a mesma canção que a gente vê lá no texto de Isaías, capítulo de 1-4, porque Isaías vai ter essa visão do trono também, né? E aqui eles celebram o Sanctum, né? O Sanctum é essa expressão santo, 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 né? É o Sanctum. Eles ficam cantando santo, 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 santo. Eles ficam se referindo a Deus, né, como ser santo e o tempo todo falando, né? O Sanctum, né? Santo, santo, santo. E santo, santo, santo também é um superlativo, né? Não é como no hebraico, você não tem o Santíssimo, ou Santíssima Trindade, como nós falamos. Então a Bíblia utiliza a expressão santo, 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 né? Que é essa repetição aí, falando da santidade. É o trissagion, a gente chama de trissagion, né? Essa expressão de chamar a Deus, ou aquele que está sentado no trono aqui, de santo, santo, santo. É como se fosse um superlativo no português, santíssimo, né? Que não há santo igual a ele, né? Então essa é a ideia. Então aí entra aí essa visão que tudo indica que é de fato querubim e pode representar exatamente isso: força, nobreza, velocidade e sabedoria, né? Desses seres viventes. Talvez essa seja uma interpretação mais plausível aí dessa visão aí, Camila, para não assustar a gente, né? Aí ele vai colocar aí, né, a semelhança, versículo 4. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, então tudo indica que é querubim mesmo, são seres angelicais, estão cheios de olhos, né? Aí os olhos de novo, né? Ao redor e por dentro, não tem descanso, então a ideia da vigilância, nem de dia nem de noite, proclamando o Sancto, né? Santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, que é uma expressão muito usada no Apocalipse. Muita expressão, o Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. É a ideia da eternidade de Deus, né? Aquele que era, que é e há de vir. Então, a eternidade. E aí, versículo 9: quando os seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor. Aqui tem uma doxologia, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas, né? Então aqui é uma visão belíssima, né? Desses anciãos que têm autoridade, que estão sentados nos tronos, que têm coroas, mas que esses anciãos também se prostram diante do Todo-Poderoso Deus, né, diante daquele que se assenta no trono, né? E aí mostra aí a majestade, né, de Deus, mostra aí a grandeza daquele que está ali. De fato, né, mostra a santidade de Deus, mostra a onipotência de Deus, a eternidade
de Deus, né? Na verdade, esse simbolismo aí dessa doxologia, a santidade de Deus, a onipotência de Deus e a eternidade de Deus, né? Que Deus vive pelos séculos dos séculos, né? Que Deus, ele é eterno, ele não tem início nem fim, né? Ninguém o criou, ele já existia, ele criou todas as coisas, né? Então aí há toda essa adoração àquele que está sentado no trono, né? Então você vê aí os atos de adoração desses anjos, né? Desses homens, as palavras de adoração, né? E a gente, na nossa liturgia, a gente utiliza dessas expressões para adorar a Deus, né? Na liturgia do culto da igreja, né? Da adoração, nos cânticos, né? Nós usamos essas expressões, né? O que assenta no trono, não? E assim, o Apocalipse nos ensina muita adoração, né? Até mais mesmo do que outros textos da Bíblia. Aí a gente vê que o Apocalipse nos ensina como adorar a Deus, né? Adorar a Deus glorificando o seu santo nome, exaltando na beleza da sua santidade, glorificando Ele, se prostrando em espírito ou de joelhos perante a presença do Senhor, se humilhando na presença daquele que está sentado no trono e que reina pelos séculos dos séculos, né? Então, assim, uma conclusão que a gente pode tirar desse capítulo, né? João é chamado ao céu, né? Pelo Senhor Jesus para ver o trono e o que está entronizado, ou seja, sentado no trono. O trono de Deus está no centro do universo, tudo acontece a partir do trono, né? Tudo está ao redor do trono. Você vê que o trono é o centro de tudo, de todo aquele acontecimento fantástico que João está vendo, né? O trono está no centro de tudo, né? Então, ali no mesmo trono você vai ver a graça de Deus sendo emanada, como também o juízo de Deus vai ser emanado do trono. Então, todo louvor, toda a glória são dirigidos àquele que está sentado no trono. A ele seja a glória para sempre. Amém. Né? Então, é belíssima essa visão do trono de Deus, que é um exemplo para nós quando entramos no templo para adorá-lo, né? Se a gente tiver essa visão da adoração desses anjos, desses querubins, né? Dos anciãos, né? Eu acho que a nossa adoração ela deve ser semelhante a deles mesmo, né? De fato, eles estão vendo o trono, né? A gente imagina o trono, pela fé a gente vê o trono, mas um dia nós vamos ver esse trono e aquele que está sentado ao trono, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, né? Está sentado junto ao trono de Deus, não no trono de Deus ali, porque de fato já é o trono, né? É maravilhosa aí essa visão do Apocalipse, né? E aí no capítulo 5, eu vou querer pedir para vocês lerem em casa, né? No capítulo 5 a gente já vai ter aí começar as partes mais temerosas. Ali era um prelúdio, Camila, do ser vivente, né? Mas aí começa as partes mais temerosas, né? O livro, né? O livro selado, os 7 selos, depois os selos sendo abertos, na taça da ira de Deus, né? As coisas que vão acontecer no livro do Apocalipse aí, depois do capítulo 5, né? Então aí começa a ver as coisas mais assim, terríveis, né? Numa visão literal, né? E a gente está buscando aqui, procurando sair da visão meramente literal, né? Porque o que foi feito aí com a interpretação futurista, né? Os pré-milenistas, essa visão muito literal do texto. Mas ele se remete o tempo todo ao Antigo Testamento, né? Quando vai mostrar serafins, por exemplo, capítulo 6, versículo 2 de Isaías, vai falar sobre serafins, né? Também tinham 6 asas, né? Também tinha aquelas asas, né? Você vai ter várias citações do Antigo Testamento aqui, né? Várias referências. Se você olhar aí, se a sua Bíblia tiver aquelas referências na parte de baixo dela,
Eu estou com a Bíblia aqui no celular. Mas se a sua Bíblia tiver aquelas referências, quando você estiver lendo o livro do Apocalipse, lá embaixo você vai ver um monte de referências ao Antigo Testamento. Né? Porque ele vai remeter ao tempo todo ao Antigo Testamento essa visão. Mas, assim, a ideia do texto aqui é mostrar para a gente que há um Deus que enviou o seu Filho e que seu Filho morreu e ressuscitou. E aqui João está tendo a visão do Cristo glorificado, né? Aquele que se assenta no trono. Né? Deus representado aqui na verdade, a sua totalidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Que aí entra o mistério da Trindade, que a Trindade é um mistério. Né? Por mais que a gente tente explicar a Trindade, ela é um mistério, porque ela está acima da razão humana. Né? A gente pode usar várias referências aí, mas ela está acima da razão humana. A gente não consegue entender de fato e completamente, plenamente, o que é a Trindade, né? Porque ela está acima da nossa razão. A gente tenta explicar um Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um não é maior do que o outro, os 3 são Deus. Né? Deus subsiste, né? É como se ele dividisse em 3 pessoas. Não são 3 deuses, é um Deus só que se divide em 3, subsistem e se representam em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas da Trindade. É algo muito difícil de entender, já dizia aí o poeta popular Renato Russo, né? Quem me dera ao menos uma vez entender que um só Deus ao mesmo tempo é 3, né? Já dizia aí na canção lá, chamada Índios, né? Que ele fala sobre isso, né? É bonita por sinal a letra, né? Aí ele fala: esse mesmo Deus foi morto por vocês, só maldade deixaram Deus tão triste. Mas é a ideia mesmo de se espantar diante da Trindade, né? Alguma pergunta? Viane sempre. A perguntar é bom, é curiosidade. Eu sou aquela aluna que fica assim, né? Professor, deixa eu. E professor, mais alguém? Mais alguém? Vou fazer uma pergunta. Fala, aí fala assim, fala, Viviane. Mas assim, porque assim, só aprende quem é curioso, Viviane. Só aprende quem tem dúvida. Você então, aprende, é assim que a gente aprende. Essa trindade, será que tem alguma coisa a ver com onipresente, onipotente, onisciente? Será que é a função mais ou menos de cada um? Não. Tem alguma ligação? Não seria. Os 3 são assim, vamos dizer assim, porque ali é a representação do Deus único. Né? Então, o Deus único, os 3 em um só, vamos dizer assim, como era no Antigo Testamento. Né? Você não tinha a presença de Jesus ainda em carne, né? Você não tinha, mas ele estava desde o início da criação, por isso que o texto diz: aquele que era, é e há de vir. Né? É o Cristo, ele está se referindo ao Cristo, a eternidade, mas é o Cristo. Então, você tem a onipresença, onisciência e onipotência dos 3, né? Os 3 têm esses atributos, que a gente chama de atributos incomunicáveis de Deus. São atributos que não se comunicam ao homem. São atributos que o homem não tem. Né? Que são típicos da divindade. Deus está em todo lugar, inclusive no inferno. É uma expressão forte, né? Porque Deus é presente em tudo que é lugar. Deus está presente dentro de uma boate. Deus está presente dentro de um prostíbulo. Né? Porque Deus é onipresente, então a presença está em todo lugar. Né? Agora, ele não vai se fazer perceptível nesses ambientes. Né? A verdade é essa. As pessoas não vão percebê-lo dentro do ambiente. A não ser que Deus vai fazer a obra da pessoa lá dentro. Mas ele está em todo lugar. Deus é onipresente. A presença de Deus não está limitada a espaço, tempo e local. Né? Então, Deus está presente em todo lugar. Parece chocante, né? essa dizer dessa forma, né? Deus está presente em todo lugar. Está presente em todo lugar. A presença. Porque ele é Senhor de tudo e de todos. Toda a criação. Ele está em todo lugar. Se fosse assim, a gente... Olha só, imagine, se fosse assim, por exemplo, vou fugir de Deus, então eu vou ali onde fica o tráfico.
Então Deus não vai estar ali, eu vou estar ali escondido. Não tem como fugir de Deus. Deus está presente em todo lugar, né? Mas diz. É interessante ouvir isso, que eu já ouvi muito assim, as frases assim, se você for, tipo, para dentro de um bar, Deus só vai te acompanhar até a porta do bar. Deus não vai estar lá dentro com você. É, Você fica pensando assim, é como você se... vai para uma boate com seus amigos, já que você vai para noitada, Deus não vai estar lá com você. Deus vai te acompanhar até certo lugar. Ele não vai entrar, porque lá não é lugar dele. Talvez seja uma ideia de dizer que Deus não concorda com esse tipo de atitude, dizer que Deus não entra. Mas Deus está presente. A verdade é essa, Deus está presente em todo lugar. A sua presença enche toda a terra. Quando fala todo, é todo mesmo, né, pastor? Todo, É em todo lugar. todo lugar. Eu lembro quando a minha mãe era muito católica, ela tinha uma revistinha, e quando a gente estava em um lugar assim que Deus não se agradava, tinha um anjo assim, escondendo o rosto e chorando. Era uma visão da Igreja Católica sobre os lugares que a gente vai que não agrada a Deus. O anjo que acompanha a gente fica por lá de fora chorando, entendeu? Talvez, É uma visão da Igreja Católica, né? tá vendo? Talvez essa expressão aí, Viane, seja herança católica. Porque a gente tem muita herança católica aí no protestantismo. Você quer ver uma expressão muito comum? Nossa. Nossa, vem de Nossa Senhora, não tem outra história. Nossa mãe. Nossa mãe é quem? Não é a nossa mãezinha de casa, né? Eu te falo, nossa mãe é ligada ao catolicismo por causa da mariolatria, né? Por causa da exaltação de Maria. Verdade. Então a gente tem uma herança aí, temos uma herança, tem um resquício aí do catolicismo, né? A gente usa algumas expressões do catolicismo. Pode ser, eu nem sabia dessa expressão católica aí do anjo. Pode até ser uma herança disso. Mas Deus está presente em todo lugar. Agora, concordar com o que você está fazendo ali, não vai concordar. O Espírito de Deus vai se entristecer, né? E o Espírito Santo vai te... É da mesma forma que assim, na nossa relação com os filhos, né? Quando o filho erra conosco, depois a gente ensinar várias vezes, a gente não se sente frustrado. Quando isso acontece, não há uma frustração em nós? Uma frustração grande, assim, poxa, fulano, eu ensino, ele faz errado. Eu falo para não mexer e vai mexer. A gente vai lá e disciplina, ou a gente vai... Mas a gente se entristece, né? A gente fica triste se a gente vê um filho em pecado, se a gente vê um filho errando. Desobediência, né? Desobediência, isso nos incomoda demais. Não é à toa que a Bíblia utiliza essa relação de Deus como pai, né? E aí mostra justamente isso, porque eu fico imaginando assim, às vezes quando eu fico decepcionado com a Sofia lá, com o Davi pequenininho, mas já pronta pra caramba, e eu fico chateado, de vez em quando me cai a ficha e penso assim, poxa, quando eu peco, Deus tem o mesmo sentimento. É verdade. Né? Comigo, e vai dizer assim, pai, você me decepcionou de novo. Né? Imagine se toda vez que a gente pecasse, Deus riscasse o nosso livro, lá o nome do livro da vida, já era, né? Na realidade, a gente que se afasta de Deus, com os nossos delitos. Né? A gente que vai se afastando. Mas Deus está sempre ao nosso lado, Ele não desiste da gente nunca. A gente tá se afasta, né? A gente que se afasta. Até quando você peca, quando você infelizmente cai num erro, depois você se arrepende, a sua própria consciência já começa a te condenar, né? De que você fez algo errado. E o diabo, né? E o diabo também, né? O diabo ele é mestre nisso, né? Ele vai querer acusar e vai dizer assim, aquelas palavrinhas mágicas. Tá vendo aí? Você já errou de novo, você acha que Deus vai te amar porque você fez isso? Deus não quer nada com você, não. Aí você está errando de novo, está cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros. E sai fora dessa, Deus não te ama, não. Você é impuro demais para estar numa igreja. Aí começam os sugestionamentos, né? O diabo ele não tem como. Aí é outra diferença, né? Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus sonda a mente e coração. Então Deus sabe o que passa no nosso coração e na nossa mente. O diabo não. Mas como ele conhece o ser humano, e vê o que a gente faz, e tem os seus serviçais que estão aí espalhados aí sobre a face da terra, né, os demônios, os anjos caídos e tudo. Então, assim, ele vai nos acusar. Vai dizer, tá vendo aí? Você não é servo de Deus? Aí cometeu esse erro, esse pecado aí, cara?
Deus você já era, meu. Você não é merecedor, não. Aí quer colocar o mérito em nós também, né? Aí, assim, se você está em Cristo, confessar o pecado, dizer, Senhor, errei, pequei, falhei, me perdoa, né? E Deus está pronto a perdoar. Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, a prática, mas ele ama o pecador, né? Então Deus nos ama. Ele nos ama de tal maneira, como diz Philip Yancey, né? Deus nos ama de tal maneira que ele nos aceita, nos recebe do jeito que nós estamos. Mas ele nos ama mais ainda para não permitir que permanecemos da mesma forma, né? Então ele vai trabalhar em nós uma mudança. Mas a gente precisa reconhecer. O primeiro passo é reconhecer. Eu sou pecador. Eu falho, erro. Errei, falhei. Senhor, me perdoa. Mas às vezes a gente deixa de caminhar por sugestão do próprio inimigo, né? O inimigo, ele é muito sujo, ele é muito astuto, né? A meta do diabo, a maior meta do diabo é nos desconectar da presença de Deus. É isso que ele quer, desconectar. Então ele vai jogando uma mentirinha aqui, uma intrigazinha acolá, uma historinha aqui, outra historinha ali, né? E a gente vai dando permissão para muita coisa, às vezes, na nossa vida. Aí ele vai utilizando até o momento que ele passa a perna mesmo na gente e ele quer nos ver prostrados, né? Mas Deus, ele é poderoso para nos levantar. Então, quando a gente confessa os nossos pecados e deixamos dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Quem acusa é a nossa consciência, muitas vezes, ou o diabo que nos acusa. Mas Deus não. Deus não. Deus não é esse Deus, como é que eu posso dizer, demiurgo, mal, né, que está pronto para descer a lenha na gente, né, quando a gente erra, né? Deus não é assim. Então, ele é onisciente, onipresente e pode todas as coisas, inclusive repreender o coronavírus aí de uma vez por todas, né? Como eu falei lá no início aí das nossas lives, né, dos nossos encontros aqui, esse vírus quebrou o homem, né? Quebrou todas as autoridades, os reinos, os principados da terra. Prostraram eles de joelhos, para mostrar que nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Nós somos como a palha que o vento leva, né? Nosso corpo é frágil demais. Aí citei até na época aquele filme Guerra dos Mundos, eu acabei esses dias assistindo esse filme de novo, né? Que aí mostra os extraterrestres vieram aqui querendo detonar tudo, botando terror e tal, vamos dominar, vamos matar. Mas ficaram tanto tempo com a gente que pegaram um vírus e morreram, todos morreram. Morreram por causa de um vírus, né? E é legal no final do filme que ele fala assim, deixa eu tentar lembrar como é que o narrador fala assim, né, no final do filme. Esses seres conviveram com a gente, respiraram o nosso ar, comeram da nossa comida, conviveram com a gente, e Deus, na sua infinita sabedoria, criou seres microscópios, aí estava falando lá das bactérias, dos vírus, que foram os seres que derrotaram os extraterrestres lá, né? Muito curioso, o filme é bacana, é medonho, parece um apocalipse, Camila, quando você vê, parece um apocalipse. É um filme com Tom Cruise, muito bom, Guerra dos Mundos, é um remake de Invasores de Marte, né? Não vê, não? O melhor horário para ver agora, 11 horas, meia-noite, assim. É ótimo para assistir. Ótimo para assistir, muito legal. É um terror danado. Mas, assim, ali, não representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. Entendi. Eles, na verdade, os três têm esses atributos, né? Quando a gente fala atributos comunicáveis de Deus, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? É difícil de entender mesmo, não dá para entender, não. A gente vai entender quando estiver na glória lá e a gente pergunta, Senhor, explica a Trindade. Aí Deus vai explicar a Trindade para a gente. Porque a gente Você não disse tem... aí, pastor, que quando a gente se arrepende do pecado, né, que Deus esquece o nosso pecado, não é isso? Uhum. Arrepende, confessa. Sim, confessa. Sim. Tem que confessar. Porque é diferente de uma oração, ou quando a gente fala para Deus, pequei, perdoa meus pecados. É diferente, porque são muitos. Quando É muito genérico, né?
É isso, quando a gente, tipo assim, dá nome àquilo que aconteceu naquele dia, exatamente. Ó, Senhor, hoje eu fiz isso e aconteceu isso, e naquele momento mesmo de clamor. Mas quando a gente se arrepende mesmo, Deus esquece o nosso pecado, assim, no instantâneo aquilo fica assim. Acho que é a nossa consciência, né? Será mesmo que ele vai me perdoar? Será? É Não, todo dia. Deus quer, não, Deus Será? quer. Será? No mais profundo abismo, ele lança os nossos pecados. Dele, ele não se lembra mais. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é imediato, se há arrependimento, né? Que é diferente de remorso, né? Remorso é uma coisa que você, de fato, não se arrependeu, né? Você está triste, mas arrependimento é humilhação. Por isso que, assim, eu entendo sempre que pressupõe o arrependimento é humilhação. É humilhação. Por exemplo, quando alguém comete algo com a gente ou a gente faz com a outra pessoa, o arrependimento pressupõe a humilhação de um com o outro. Se eu cometi o erro, eu tenho que me humilhar e dizer, ó, me perdoa, eu errei, me desculpa, né? Eu não deveria ter feito. É reconhecer, é humilhação. Agora fala assim, eu errei, tudo bem, se você quiser me perdoar, me perdoa. Se não quiser, o problema é seu. Aí não é arrependimento, né? Arrependimento pressupõe humilhação. Então você se humilha, né, na presença de Deus, isso aí é sinal de arrependimento, né? E o Espírito Santo nos convence, né? Que é a obra do Espírito, né? E, assim, liberar perdão não é algo muito fácil, né? Para Deus é mais fácil, para nós é mais difícil, né? A gente tem muita dificuldade às vezes de liberar perdão para alguém. E quanto tempo a gente não escraviza alguém no nosso pensamento ou se torna escravo, né, disso? Quando a gente não perdoa, a gente fica escravo disso, fica um loop na nossa vida vivendo. Fulano me fez mal, aí você fica pensando naquilo o dia todo dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, aquele loop interminável na sua cabeça, né? E Deus já não age assim, Deus perdoa de fato, Ele já perdoa. Então Deus não é homem, né? Não tem essa inconstância humana, não tem essa oscilação que o homem tem, né? O homem é muito oscilante, né? Vamos ficar por aqui, faltam 4 minutos. Passa rápido, né? Ah, é tão bom, poxa. Passa rápido, né? Orando aí para a igreja voltar logo, né? Para a gente pelo menos se ver de máscara. Tem alguma Né? previsão, pastor? Tem alguma previsão para a gente voltar à igreja? O Gilberto estava comentando aí que parece que haverá uma flexibilização aí, né, Gilberto? O prefeito Renato Bravo ontem estava falando aí que conseguiu uma liminar para fazer a flexibilização, vai começar primeiro pelas indústrias. Eu acredito que vai sobrar para nós aí, se Deus quiser, capaz de liberar as igrejas aí também. Vamos estar em oração por isso, né, pastor? E amanhã também tem um trabalho dos adolescentes aí, não vai ter? Sábado. É sábado, amanhã, sexta-feira. Sábado, sala de adoração. Sala, né? Sala de adoração. Isso. Sala de adoração. Já estamos preparando aqui tem um galão aqui que a gente conseguiu com o Rafael. Galão não, um latão de óleo para pintar. Eu acabo entrando nesses rolos também, pintar latão de óleo. Ajudá-los a preparar aí, né? E alguma coisa, estou fazendo os pneus lá de puff, eu vou disponibilizar os pneus para botar lá no... Vai ser um negócio bacana, bem rústico, né? Vai ser bacana. Acho que vai ficar bonito ali, vai ser benção aí para a vida dos nossos adolescentes. Tem um spoilerzinho do que vai ser, sabe? Já deu um spoiler. Um spoiler aí. Quem não ouviu, perdeu. Pois é. Vai ser benção, vai ser legal, vai ser bacana. Então vai ter o trabalho. A igreja está sendo preparada, vai ser um culto só. Só que assim, quem chegar cedo fica no tempo. Quem se atrasar, desce. Aí vai assistir o culto lá embaixo no projetor. Entendeu? Viviane, se prepara, se tu chegar cedo, se você não tiver escalada no Ministério de Louvor de chegar cedo, vai descer. Vai estar no louvor todo domingo. É assim, pela fé, eu acho que vai descer muita gente. Humanamente, se eu falar como homem, eu vou falar assim, talvez não. Mas pela fé vai descer, eu acho que o povo vai vir. Eu acho que vai também. Um ou outro está com medo, mas acho que a maioria está com saudade de estar aqui, dá uma emoção quando a gente chega, né?
Os irmãos têm mais história do que eu aqui no templo, de batismo, de casamento, ou de outras atividades da igreja. Chega aqui e vê o templo, é emocionante, né? Deve ser É uma mesmo. emoção diferente. Eu lembro que ainda a Viane, quando o dia que veio cantar, né, ficou emocionado, chegou assim no templo, né? Porque dá uma Foi, emoção, sim, de fato, foi e mesmo. dá Não, toda saudade, né? vez que eu vou, toda vez que eu entro aí na igreja que ela tá vazia, é uma dor no peito, assim, não tem nem como dizer. É ruim É, você ver o templo vazio, é estranho. Ô, pastor, é. indiretamente, o inimigo teve uma vantagemzinha sobre a gente, né? Pela primeira vez ele conseguiu separar o povo de Deus, né? Isso Assim, aí é tudo algo. presencial, né? Isso aí é o que eu falei, a pessoa, assim, tá tudo preparado para a vinda do Inico, né? É, Governo mundial, uma moeda só, tá tudo preparado para a vinda do Inico. Eu acho que tá tudo é. preparado aí para a grande tribulação. Acho que não falta muito, não. Às vezes eu Concordo. acho que essa questão da máscara é mais controle, porque nem a OMS tá todo, você já percebeu que está todo mundo perdido, ninguém sabe o que está acontecendo. Cada hora ela traz uma recomendação diferente. Não, pode fazer exercício de máscara. Não tem que fazer exercício de máscara. Assim, está todo mundo perdido. Eu acho que essa questão de máscara é mais controle sobre nós do que qualquer outra coisa. Eu sei que o profissional de saúde aí talvez tenha ouvido outras histórias, mas assim, quando a gente estuda geopolítica, o que está acontecendo no mundo de uma forma geral, nas entrelinhas, os armamentos, a China, a Rússia muito teste de armamento nuclear, a gente já começa a pensar assim, opa, isso aí já é a vinda do Inico, né? 1 minuto apenas, já vai acabar, acho que não vai dar tempo nem de a gente fazer uma oração, mas já oramos no início com o nosso irmão presbítero Edmo, que tivemos o prazer de vê-lo e ouvir a sua voz